Olá! Hoje a gente vai mergulhar juntos nas ideias do Daisaku Ikeda sobre como construir uma cultura de paz. Vamos focar bastante na proposta de paz dele, do ano 2000. A gente se baseou em textos sobre a vida dele, claro, a atuação na Soka Gakkai e na SGI, né, a Soka Gakkai International, e, óbvio, na própria proposta de 2000, que tem o título bem direto: Paz através do diálogo, a era da discussão. Isso. E o nosso objetivo aqui é entender as ideias centrais que ele apresentou para buscar a paz naquele novo milênio que estava começando. Sabe, tipo, olhar para o papel do diálogo, da mudança de cada um e como lidar com os choques culturais, que eram um ponto forte ali em 2000. Vamos explorar isso então, porque o contexto é bem interessante, né? A proposta veio depois da Guerra Fria, mas assim, o mundo estava vendo novos conflitos, muitos dentro dos países mesmo, e um número de vítimas civis que, nossa, assustava. E foi aí que a ONU começou a falar mais forte numa cultura de paz. Exato. E o Ikeda, ele virou presidente da Soka Gakkai lá em 1960, fundou a SGI em 75, ele já tinha esse foco, sabe? Promover a paz mundial, mas começando pela mudança interna de cada pessoa. E falava muito de desarmamento nuclear, cidadania global. As propostas de paz dele, que ele fez todo o ano de 83 até 2022, sempre voltavam nesses temas. E na proposta de 2000 ele faz um contraste forte, né, entre a cultura da guerra, que é baseada na força, na divisão, e a tal cultura da paz. Ele até cita o historiador Arnold Toynbee, lembrando que o encontro entre culturas diferentes pode ser uma coisa dolorosa e arriscada, Uhum. o que pode acabar naquilo que o Edward Said chamou de imperialismo cultural, né, uma cultura tentando dominar a outra. Pois é. E, assim, uma resposta para essa arrogância cultural foi o relativismo, né? Aquela ideia de cada um na sua. Só que o Ikeda, citando um pesquisador da paz, o Johan Galtung, ele alerta que isso pode levar só a uma tolerância passiva. Tipo, você até aceita o outro, mas não constrói nada junto, não busca a paz ativamente. Uhum. E é aí que ele propõe o tal do interpopulismo cultural. Interpopulismo cultural. O que seria isso exatamente? Soa diferente da diplomacia comum entre países. Vai por aí. A ideia é que essa troca, essa interação cultural, tem que ser puxada pelas pessoas comuns, sabe? Pela sociedade civil, pelas ONGs. O foco não é só o governo falando com o governo, é a gente se conectando pela nossa humanidade, o que a gente tem em comum. E a chave para isso funcionar, segundo ele, está no poder do caráter, na transformação de cada um por dentro. A revolução humana. Essa mesmo, a revolução humana. Entendi. Então, a aposta é que essa mudança de cada indivíduo pode, de fato, mudar o coletivo? Faz pensar naqueles exemplos, né? Martin Luther King Jr. sonhando com um dia em que as pessoas seriam julgadas pelo caráter, não pela cor. Ou o José Martí, lá de Cuba, falando que pátria é humanidade. Parece que bate com essa ideia do que nos une, no fundo. Exatamente. E essa valorização do indivíduo vem muito da visão budista que está na base do pensamento do Ikeda. Ele fala muito em superar o apego exagerado às diferenças. Tem uma metáfora forte que ele usa citando o Buda Shakyamuni, da flecha invisível. Aquilo que nos fere por dentro quando a gente se fixa demais no que separa a gente. Uhum. E tem também os ensinos do Nichiren Daishonin, né, o monge japonês do século XIII que inspira a SGI. Ele falava que bem e mal não são coisas fixas, absolutas, dependem muito da nossa mente, do nosso estado interior. E qual seria o objetivo prático disso tudo? Para que serve essa visão? Olha, o objetivo é a gente conseguir trazer para fora o nosso potencial mais elevado, sabe? De sabedoria, de compaixão. O Josei Toda, que foi o segundo presidente da Soka Gakkai, mentor do Ikeda, tinha uma expressão bonita para isso. O mortal comum iluminado desde o tempo sem início. Que poético! A ideia é que todo mundo, aqui e agora, já tem dentro de si a capacidade para viver a melhor condição de vida possível. Então isso se liga totalmente com o poder do diálogo que ele tanto fala. A capacidade de, pela conversa, pela compreensão, transformar até uma situação ruim em algo de valor, em algo positivo. E lembro também que na proposta ele destaca o papel das mulheres, né? Citando Gandhi. Exatamente. Ele cita o Gandhi falando algo como: se força significar poder moral, então a mulher seria imensamente superior ao homem, e que o futuro pertenceria a elas. Mas olha,
Além dessa base filosófica toda, a proposta de 2000 é bem prática também. Ah, é? Sim, ela traz sugestões concretas, tipo fortalecer a ONU, criar mecanismos para prevenir conflitos antes que estourem. Talvez um comitê específico para isso. E ter mais participação das pessoas. Quem sabe um Conselho Mundial dos Povos dentro da ONU. Interessante. E claro, defende o desarmamento nuclear, apoiando aquele tratado importante, o CTBT, que busca proibir qualquer teste nuclear. E também aponta caminhos para a paz em regiões específicas, como lá no Nordeste Asiático. Então, o ponto central que fica dessa análise toda é essa ligação muito direta que o Ikeda faz entre uma transformação que é quase espiritual, interna, e ações políticas, geopolíticas bem concretas no mundo. Precisamente. A mensagem principal é essa. Paz de verdade não é só não ter guerra. Exige um esforço ativo, sabe? Diálogo sem parar. Essa tal revolução humana acontecendo em cada um. E a gente questionar sempre essas ideias que se baseiam em separar, em excluir. E o que me chamou muito a atenção, lendo sobre isso, foi onde ele coloca o protagonismo. Nas pessoas comuns. É a nossa capacidade, minha, sua, de começar o diálogo, de agir na nossa comunidade, no nosso bairro. A SGI mesmo, com aquele monte de atividade de base que eles fazem no mundo todo, parece ser a tentativa de colocar essa ideia em prática, né? Criar essa solidariedade entre as pessoas pela paz. Sim, embora, claro, a gente olhe para os problemas do mundo e pareça tudo tão grande, tão complexo, dá um desânimo às vezes, né? Mas a proposta termina justamente com esse chamado para agir, para não cair no cinismo. É um convite para a gente desafiar o que está difícil ao nosso redor e começar a construir uma realidade diferente a partir do nosso cantinho mesmo. Pois é. Fique então uma reflexão interessante, né, para quem está ouvindo a gente. Se o espírito humano tem mesmo essa capacidade incrível de criar valor até na dificuldade como Ikeda defende, que pequena ação, talvez baseada no diálogo, em reconhecer o que a gente tem em comum com o outro, que pequena ação a gente poderia começar hoje para desafiar alguma situação difícil perto da gente e começar a tecer uma realidade um pouquinho diferente? Fica a pergunta.